E o governo Bolsonaro entregou nesta sexta-feira ao Senado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi protocolado no fim da tarde. No último dia 14, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pediria nesta semana ao Senado a abertura de processo sob o argumento de que Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso extrapolam os limites da Constituição. Nesta sexta, o pedido entregue diz respeito somente a Moraes. A tramitação do pedido depende de decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador já disse que a análise do pedido não é algo recomendável para o Brasil. Jair Bolsonaro viajou na manhã desta sexta para Iporanga, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. O presidente não foi pessoalmente ao Senado para fazer a entrega do pedido. O presidente é investigado em 5 inquéritos. 4 no Supremo Tribunal Federal e 1 no Tribunal Superior Eleitoral. José Maria Trindade, conta pra gente os bastidores desse gesto aí do presidente Bolsonaro, a importância desse movimento. Só o ministro Alexandre de Moraes foi alvo, né? O ministro Barroso, o presidente havia anunciado que processaria também, mas não foi incluído, né? Diga pra gente, Zé. Eu vou dizer aqui como é que foi a decisão aí de fazer esse protocolo, né? Inicialmente, o presidente queria demonstrar o seu descontentamento com os ministros que estão acionando de uma maneira que ele considera desleal e queria ir em peso, atravessar a Praça dos Três Poderes e entregar pessoalmente, acompanhado de um grande número de ministros, ao presidente do Senado Federal. Com esta ação política, o presidente pretendia obrigar o presidente do Congresso Nacional a, pelo menos, levar o assunto ao plenário do Senado. Mas foi desaconselhado, porque o peso da presidência ficaria muito explícito e não há número para aprovar um impeachment de um ministro do Supremo no Senado Federal, e seria uma derrota. Mas o presidente insistia que, pelo menos, ele colocaria, né, o que ele acredita e o que ele está, segundo ele, sofrendo nas mãos desses ministros. Foi a frase do presidente Jair Bolsonaro. E aí hoje houve o protocolo, né, um documento longo, onde ele apresenta o protocolo e diz que, lá no arrazoado, primeiro ele diz que é de conhecimento de todos que os ministros vêm extrapolando a Constituição e apresentando contra ele pedidos de abertura de inquérito. Ele fala no pedido de que está com a consciência tranquila, de que não fez nada errado e, mesmo assim, é uma insistência. E há mesmo, né? Já são 4 pedidos de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, né? 2, a iniciativa é do próprio Judiciário, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, há uma perseguição, além, evidentemente, daquela coisa ridícula de que ele teria, imagine, que ele teria influenciado a Polícia Federal, que ele estaria dominando a Polícia Federal. Então, há assim, eu venho falando isso aqui, desse cerco jurídico, mas tem também o cerco político no Congresso e o cerco de opinião pública através dos veículos de comunicação. Depois disso, o presidente do Senado foi ao ministro Luiz Fux pedir para remarcar uma reunião entre poderes e o ministro Luiz Fux disse que não adianta só palavras. Na abertura do ano legislativo, do semestre legislativo, ele disse que palavra o vento as leva, mas ele queria ações. E entre as ações era de não apresentação de impeachment de ministros do Supremo. Mas aí o presidente protocolou, né? Não recuou, protocolou o pedido de impeachment e vamos ver agora com a palavra o presidente do Senado. O senador Rodrigo Pacheco vai ter que decidir se leva ou não o pedido ao plenário do Senado. Eu entendo que um pedido assim de um presidente da República não pode ser simplesmente descartado ou engavetado. Tem que ser decidido, ou seja, levar ao plenário. Augusto. Olha, o Supremo Tribunal Federal, a movimentação dos ministros, mostra que eles estão trabalhando para criar condições que tornem possível o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Há golpistas trabalhando no Legislativo e há golpistas trabalhando no Supremo. Ele tem todo o direito de apresentar um pedido aí contra um determinado ministro que age de maneira insolente contra o presidente da República. Por que não?
Por que não? Eles não são intocáveis e o presidente, seja qual for a resposta do presidente do Senado, o presidente da República deve sim fazer o que acha necessário. Agora, eu queria aproveitar o tempo aqui para dizer o seguinte, né? A psicóloga Patrícia Nunes Abud diz o seguinte: por que o Lula não aproveita a presença do Bolsonaro na Paulista e aparece por lá, em outro canto, para fazer o teste da Paulista que a gente vive propondo? É uma boa para conferir aí os números dos datafolhas da vida, né? Vai lá, para ver, vai antes ou depois da manifestação dos que partidários do governo, ou os dos que não admitem a volta do regime do governo da roubalheira, da ladruagem, né, do chefe de quadrilha e seus comparsas, apareça por lá para medir a popularidade. Essa é uma boa. Mas não vale levar segurança, não. Vai sozinho. Tá? Político popular, grande líder popular, não precisa de segurança, não. Bom, voltando à questão do Supremo, eles não são intocáveis, existem regras a seguir, e esse pedido segue regras, que seja apresentado. E aí vamos ver o que decide o presidente do Senado. E você, Ana, o que achou da iniciativa do presidente? É necessária, é necessária. A palavra que eu encontro é essa, necessária. Não apenas necessária, como a pauta principal, pelo menos para mim, nesse 7 de setembro, nós temos muitas pautas, né? É o que eu costumo falar aqui, brincar. Nós brasileiros, nós temos tantos pratinhos, né, para a gente ficar rodando, para não deixar cair, são tantos problemas, reformas, aí o avanço de medidas draconianas com o passaporte sanitário, mais lockdowns, reformas que devem ser feitas, o voto impresso auditável ou voto auditável, porque não adianta falar que apenas não é auditável e vocês têm que ficar com a boca fechada, porque até agora não se mostraram aí as evidências de que é um voto auditável sob escrutínio público, como nós precisamos. Mas, para mim, a pauta mais importante do momento, porque não adianta a gente passar reforma com uma composição dessa da Suprema Corte. A gente passa a reforma, eles metem a caneta lá, como eles bem entendem, em outro poder. A gente passa uma PEC, vamos supor que essa PEC tenha sido passada, eles, obviamente, vão meter a caneta ali no meio, como fizeram anteriormente. A gente passa alguma reforma, eles dizem que é inconstitucional. Então, para mim, antes de tudo, é necessário que esses ministros da Suprema Corte, principalmente Alexandre de Moraes, que é o que mais gosta de rasgar a nossa Constituição, o Augusto fala sempre muito do livro dele, parece outro Alexandre de Moraes, né? Outro constitucionalista, completamente outra pessoa. Aquele ficou para trás, a alma foi para outro corpo, porque esse Alexandre de Moraes que nós vimos aí não segue absolutamente nenhum norte constitucional. Então, essa pauta é importante, esse pedido do presidente é necessário e nós, brasileiros, precisamos ir às ruas no dia 7 e demandar essa pauta, porque nós temos, é uma pauta legítima, constitucional, nós temos ferramentas de freios e contrapesos que seguram exatamente a saúde de uma democracia saudável, né? E do jeito que está, não tem como. O STF se distancia cada vez mais da realidade do Brasil e, como muito bem colocou a Cris, eu tinha anotado aqui também sobre o André do Rep, né? São os garantistas aí, até anotei aqui, garantem a liberdade de bandidos, as rupturas constitucionais e sufocam as prerrogativas do verdadeiro Estado democrático de direito. Engraçado, né? Sérgio Reis aí é perigoso para o país, mas André do Rep, ele tem que ter todos os direitos mantidos, né? Todos os direitos garantidos. É uma pauta importantíssima e só para complementar, Vitor, aquele nosso comentário sobre a esquerda querer ir às ruas também no 7 de setembro, que eu acho que é para tentar infiltrar nas manifestações pacíficas, isso também pode ser um blefe para tentar esvaziar as ruas
as pessoas, para as pessoas ficarem com medo também da confusão e não atenderem. Eu acho que nesse caso aí, eu acho que eles estão muito errados. O brasileiro vai às ruas nesse 7 de setembro, é muito importante, e essa pauta de tirar, de dar accountability para que esses ministros eles estão fazendo, estão cometendo, é necessário sim, e eu acho que o povo está cansado desse STF. O Twitter aqui, as redes sociais estão explodindo com essa hashtag STF e ruptura da democracia, porque não tem outra palavra. Eles romperam com o Estado democrático de direito e está mais do que óbvio isso. Você, Cris? Então, o presidente Bolsonaro continua ligado aos eleitores, ligado à população, ligado ao povo na rua, ouvindo o povo, ouvindo o que os eleitores querem que ele faça, e foi lá e fez, né? Teve toda essa tentativa de colocar panos quentes, essa reuniãozinha ali do Rodrigo Pacheco com o presidente do STF, Luiz Fux, essa semana, dizendo que, né, ia segurar a onda, ia promover um novo encontro, restabelecer o diálogo que foi rompido unilateralmente por parte do presidente do STF, ele que disse que não faria mais a reunião que estava agendada com os outros chefes de poderes, quer dizer, não queria receber o presidente Bolsonaro. Então, o presidente mostrou que vocês falem o que quiserem, mas vocês estão fazendo coisas que desrespeitam a nossa Constituição e a população está sendo obrigada a respeitar, aliás, está sendo obrigada a respeitar coisas que nem estão na Constituição, né, ordens que estão sendo criadas pela STF, então eu vou fazer o que eu, como mandatário da nação e representante dessa população que me elegeu, tenho que fazer, que é apresentar o pedido de impeachment. Só para complementar aqui rapidamente, já são 18, então com esse é o 19º pedido de impeachment de ministros do STF só nesta legislatura, só de fevereiro para cá, depois que Rodrigo Pacheco assumiu, porque os pedidos que existiam antes, vamos lembrar, o Davi Alcolumbre engavetou quando terminou o mandato dele como presidente do Senado. 18 pedidos, 6 deles são de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que hoje em dia ganhou o status, né, de ministro mais odiado pela população. Lembra que a gente tinha até um tempo atrás, a gente só ouvia o nome de Gilmar Mendes, porque era o soltador oficial da República, soltava tudo quanto era bandido do colarinho branco e a população ficava indignada com isso. E tem que ficar mesmo. Mas agora, Alexandre de Moraes já cometeu tantos desmandos e por conta desses inquéritos abertos de ofício, esses inquéritos ilegais, abertos à revelia e contra o pedido da PGR, ele é o campeão de pedidos de impeachment. E só para lembrar, 2 desses pedidos de impeachment que envolvem o nome dele, já são 7 então, né? Tinham 6 pedidos, agora tem o apresentado pelo presidente Bolsonaro, mas 2 desses foram apresentados por senadores. Então, quando o senador Rodrigo Pacheco resolve não colocar em votação, ele não está só dando as costas para o povo, mas também para os representantes do povo, porque os senadores pediram impeachment de ministro do STF e o presidente do Senado não está respeitando. Um dos pedidos foi aberto pelo senador Cajuru e o outro é assinado em conjunto pelos senadores Eduardo Girão, Lazier Martins, Luiz Henrique Reis e Stevenson Valentim. Então, tem 5 senadores que estão sendo ignorados por seu colega Rodrigo Pacheco, que está presidente do Senado nesse momento. E é até um bom momento para a gente lembrar, né, Ana, se tem tantas pautas para levar para a rua, quem sabe levar também para a rua um pedido de que o Congresso analise uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para acabar com essa decisão de que apenas uma única pessoa, um único brasileiro, o presidente do Senado, decide se vai ou não colocar em votação pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Ora, eles já são os únicos capazes de afastar do cargo um ministro do Supremo. Eles não só aprovam o nome do ministro do Supremo para se tornar ministro do Supremo, como também são os únicos que podem tirar um ministro do Supremo de lá. Mas deles todos, 81, que representam toda a nação brasileira, um único, só o presidente do Senado é que pode colocar isso em votação. Então ficam os outros senadores ali apresentando pedidos de impeachment, o presidente da República apresentando, advogados, representantes da sociedade civil, e esse único brasileiro, no momento Rodrigo Pacheco, ignora todos os pedidos. Isso tem que acabar também.